Olá, senhoras e senhores, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para poder mostrar como estudar redação para o Enem. Vou fazer um cronograma aqui para poder agilizar aí seus estudos, auxiliar você aí nos estudos de redação. É o seguinte, a primeira coisa, como é que vai ser sua semana? O que a gente tem que estudar, tá, para melhorar a nota? Seria bom, a gente vai ver depois quais, mas estudar teoria relacionada à escrita, tá? Como é que escreve o tema, como o tema é apresentado, como apresenta a tese, como é que argumenta, tá? Como é que comprova o argumento, como é que analisa. Então, isso aí, em linhas gerais, isso é a teoria da escrita. Então, seria bom você reservar um tempo para estudar teorias relacionadas a como escrever teorias da escrita. Toda semana estuda um ou dois temas de redação. Tá? Seria bom escrever uma redação e ainda reescrever. Seria bom que você tivesse uma redação corrigida ou duas. Tá? Então, você vai estudar o quê? Teoria da redação toda semana, estudar um tema, escrever um texto, tá? E tentar reescrever esse texto. Esse é o básico. Tá? Isso aí daria mais ou menos umas 4 horas na semana toda. Por quê? Você vai gastar mais ou menos, dependendo aí da sua habilidade, de 1h30 a 2 horas para poder escrever a redação. Ainda tem a teoria, né? Ainda tem o estudo do tema, então mais ou menos 4 horas por semana para a redação. Você pode estudar sozinho, tá? Cada um sabe a sua condição. Você pode estudar ainda, fazer uma disciplina isolada ou um cursinho, são as hipóteses aí. O que você vai estudar? Teoria da escrita, vamos ver o que é isso. Tá? Teorias de ciências humanas. Cada um tem uma habilidade, mas eu imagino que, pela experiência e pelos textos que eu conheço, que filosofia e sociologia têm um caráter mais amplo, mais genérico e podem auxiliar muito. Tá? Direito também, pegar especificamente aí a Constituição e ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Isso é bastante interessante. Você deveria também estudar as competências, saber como é que é corrigida a redação do Enem. Não adianta falar assim, competência 1 é gramatical. Quem está falando isso não está dando aula direito para você, não, tá? Tem que detalhar aí. Então, um estudo detalhado, não basta falar o que é cada competência, não. Eu vou falar aqui, mas esse é um vídeo bem curtinho para mostrar como é que você vai estudar, como é que você vai planejar. Tem que estudar gramática, tá? Cada um tem uma formação escolar, cada um tem um erro, tá? E por isso eu vou indicar aqui alguns elementos. Então, você vai estudar teoria da escrita, teorias de ciências humanas, as competências avaliadas na redação do Enem e alguns elementos gramaticais. Eu vou decompor aqui. Você vai estudar o que em teorias da redação? Componentes da introdução ou etapas da introdução? Componentes do desenvolvimento ou etapas do desenvolvimento? Componentes da conclusão ou etapas da conclusão? Você deveria aprender a trabalhar com os textos de apoio. Tá? Então, isso aqui é o básico em teoria da redação. Ciências humanas, sem dúvida, filosofia e sociologia, direito também, mas com muita atenção à Constituição, ver que artigo dá para usar em cada eixo temático, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na verdade, a Constituição, apesar de eu ser um professor de linguagens, tá? A Constituição, em muitos aspectos, ela é uma paráfrase, a nossa Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existem leis específicas para cada eixo temático. Tá? E o refinamento gramatical? Como eu já disse, cada um tem uma história escolar, então cada um tem uma dificuldade específica, mas o básico, tá, é você saber quais são os problemas na construção da frase ou conhecer os seus problemas e resolvê-los. Vírgula conta muito, regência, que é o uso de preposição, conta bastante, e crase também. Quando o aluno assim está no nível, estuda bastante, se dedica, que é o seu caso, tá? Ele, no final, assim, já indo para o 1000, ele vai errar vírgula e regência, tá? Vírgula e crase. Então, dê uma olhadinha nisso. Ô, gente, o básico, como é que você vai melhorar a sua nota? Primeira coisa é humildade, tá? Você tem que ter consciência de que é preciso aprender. Se você chega com posicionamento, eu já sei, eu sei tudo de redação.
Eu sou professor há muito mais de 10 anos, trabalho em vários lugares, escrevo e nem eu sei tudo, tá? Eu tenho essa postura de não saber porque eu quero aprender, eu quero ser bom. Então, a primeira coisa, sem humildade, você não vai aprender nada. Manoel, o que é essa humildade? É querer aprender, é querer melhorar. Então, primeiro, para melhorar a nota, humildade, tá? E respeito também. Organizar os estudos, não negligenciar. Você tem que estudar toda semana, você tem que ter um planejamento. Eu até fiz aqui um cronograma. Ah, não, eu já sou bom, eu vou deixar para depois. É que nem andar de bicicleta, você pode desaprender ou piorar. Tá? Sem a prática, você vai se dar mal. Se você negligenciar, eu vou deixar para depois, não vai dar bom, não. Tá? Toda semana você vai escrever 1 ou 2 textos. Não adianta você escrever 2, 3, 4, 5 redações e mandar para o corretor. Não mesmo, tá? Por que não adianta, Manuel? Não adianta porque tem que haver um diálogo entre você e o corretor. É o corretor que vai identificar. Ele é formado para isso, não é blogueirinho. Tá? Não é pessoa que fica com aqueles parágrafos prontos com erro de português, e nem pessoa que só fica discutindo tema. Tema qualquer um sabe, repertório qualquer um sabe. O repertório, tema em parágrafo vai te levar para 800, 920. Para tirar uma nota alta, você tem que se respeitar, tem que estudar de forma séria. Então, por que não escrever vários textos? O corretor ele vai dar um retorno acerca de onde você está errando. Quando você envia 3 redações direto, 4 redações direto, 5 para o corretor, vai ter o mesmo erro. Tá? Então, não adianta. Ah, Manel, eu vou continuar fazendo. Cada um sabe de si e cada um paga a sua conta. Tá? É muito importante você ter um acompanhamento, assim, saber quanto você vai tirando, assim, sei lá, 920, 960, 920 mil, tá? Tabular a nota, toda semana você põe lá quanto você tirou no total, tá? E quanto você tirou em cada competência. E você vai focar, você vai dar ênfase àquela competência em que você está com problema. De novo, você só pode escrever depois que você receber a correção. Tá? Tem um diálogo entre a correção e a escrita. E não adianta o corretor corrigir o texto e você escreve que nem um louco, sem observar. Tá? Você tem que atender ao que ele indica. Quando você tem que ir relendo as redações para eliminar aí os erros. A reescrita vai ajudar. Tá? Obviamente, né, você indica lá, o corretor corrigiu, sei lá, tá à distância, sei lá, põe um vermelho nos erros. Depois reescreve a partir dos erros. Outra coisa básica, consulte as redações anteriores. Tá? Eu me lembro de alguns alunos, cada um faz o que quer, tá? Mas tem as consequências. O aluno errava sempre a mesma coisa, falava, tem isso aqui, tem esse problema, identificava o problema, analisava e continuava fazendo. Aí não dá, né? É isso. Ô, gente, espero ter ajudado. Se inscreve aí no canal, dá um joinha e espalhe esse vídeo aí para seus amigos. Bons estudos. Rumo ao 1000. Aquele abraço.